Oi Bruno, tudo bem? A gente veio apresentar o nosso trabalho sobre a biotrofia cerebelar. Meu nome é Daniele. Sofia, Luísa, Beatriz, Rafael, Sara. Bom, a amiotrofia cerebelar ela é uma doença degenerativa, progressiva e espontânea do cerebelo, caracterizada pela degeneração e necrose das células do córtex cerebelar após o nascimento do indivíduo. Outros possíveis nomes para a doença são a abiografia cortical cerebelar, a degeneração neuronal cerebelar primária e degeneração cerebelar cortical, e como o próprio nome indica, é uma falta de nutrição vital das células neuronais. Sobre a importância da medicina veterinária, ela é uma doença que, apesar de não ter uma causa elucidada, ela presume se tratar de uma anormalidade genética muito comum em animais de raças puras, e que também já foi relatada em várias espécies, como os felinos, os equinos, os bovinos e outros ruminantes no geral, algumas espécies selvagens e mais frequentemente em caninos. Então, gente, o primeiro passo para a gente entender melhor a biotrofia é saber da função do órgão em questão, que é o cerebelo. Aqui a gente colocou uma foto do encéfalo para vocês se localizarem melhor, e aqui, seccionado ao meio, a gente tem o cerebelo. A função desse órgão está diretamente ligada com o feedback sensorial, que é o controle e o ajuste dos movimentos. Ou seja, o cerebelo está relacionado com o equilíbrio, movimentos oculares e com a própria percepção inconsciente, que engloba o tônus muscular, a marcha e a postura. E associada aí, principalmente com a questão da marcha, a gente tem o automatismo, que é a questão do movimento relacionado à cognição. Falando agora sobre a patogênese da biotrofia cerebelar, primeiro eu vou falar do fisiológico para depois poder entender o patológico. A função das células de Purkinje, que vai ser a célula afetada por essa doença, é uma função aferente inibitória através do ácido gama-aminobutírico, também conhecido como GABA. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a informação que foi levada para o cerebelo e vai ser a única saída dessa informação para o corpo. Então, ela vai fazer um papel de filtração dessas informações, que é justamente o feedback que o cerebelo tem função. Falando agora sobre a patogênese, o que vai acontecer? As células de Purkinje vão ser desenvolvidas normalmente no período embrionário, só que após o nascimento do animal, vai ocorrer algum defeito celular intrínseco, que ainda não é conhecido, está sendo estudado, que vai afetar a função e sobrevivência das células de Purkinje, que vai gerar degeneração e necrose tecidual. Essa doença ela é hereditária, autossômica, ou seja, passa dos pais para o filho e acontece em um cromossomo não sexual. E ela é recessiva. A mutação que vai ocorrer, ela vai ser do tipo polimorfismo de nucleotídeos simples. Então vai trocar um nucleotídeo pelo outro. No caso, vai ser uma guanina por uma adenina. A enzima que vai ser afetada vai ser a enzima MUT. Só que, primeiramente, eu vou falar da função normal dela para depois entender o que afeta. Quando uma guanina ela é oxidada, ela vai passar, primeiramente, pela enzima OGG1, que vai trocar essa guanina oxidada por uma guanina normal. Só que isso pode não acontecer. Quando isso não acontece, a citosina oposta a essa guanina vai ser trocada por uma adenina, que vai ser reconhecida pela enzima MUT e vai trocar essa adenina novamente por uma citosina para passar pela enzima OGG1 de novo, uma nova estação de reparo. Só que nessa doença, o que acontece? Quando chega nessa parte aqui, a MUT, em vez de trocar a adenina, ela vai trocar a guanina por uma adenina. Então vai acabar invertendo os pares. Vai passar de GC para AT. E isso vai ocorrer no cromossomo, no gene TOI1 do cromossomo 2, que vai gerar a doença. Bom, falando um pouco de sinais clínicos e sintomas, é muito importante que a gente saiba que tipo de animais vão ser acometidos, né, que fase da vida, e quais são os sintomas que vão ser encontrados. Em relação à fase da vida, a grande maioria dos animais eles são acometidos no início da vida, entre 6 semanas e 6 meses, que é o período que eles estão aprendendo a andar ali da deambulação. Mas tem algumas raças que podem apresentar esses sintomas depois de alguns anos, né, de maneira tardia em relação à grande maioria dos animais. São duas raças principalmente, o American Terrier e o Brittany Spaniel. Esses primeiros sinais, eles na grande maioria das vezes eles são sutis, mas a progressão pode variar muito, ela pode ser rápida ou lenta. Entre os principais sinais clínicos,
gente pode falar a ataxia, que está relacionada ali com o equilíbrio e a coordenação motora. A hipermetria e a dismetria, que estão diretamente relacionados, porque a hipermetria fala da questão da amplitude da passada, que dificulta o andar do animal, e a dismetria é a coordenação do movimento mesmo. Eles podem apresentar tremores na cabeça, a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, então o membro ele pode ficar ou hiperflexionado ou hiperestendido, e em alguns casos raros, crises epilépticas, e a gente tem dois tipos, as focais, que afetam normalmente uma área só do cérebro, e as generalizadas, que afetam mais de uma. Aqui a gente tem um vídeo de um teste que é usado para diagnóstico e que a gente vai mostrar melhor no próximo slide. Exemplificando um pouco dos sinais clínicos, a gente pegou de uns artigos que a gente usou como base para desenvolver o nosso trabalho, em que a gente tem um gatinho com abiografia. Na primeira foto ele está em decúbito lateral, com a espasticidade dos membros, e ele está opistótono, que significa que ele está com o corpo rígido, com a coluna arqueada, como está na foto, e com a cabeça jogada para trás. Aqui na letra C, na imagem C, foi feito o teste que a gente mostrou no slide anterior no vídeo, que é o Raising Test, e ele está demonstrando novamente a espasticidade dos membros e da cauda. Bom, em relação às sequelas, a gente tem que enfatizar que é uma doença degenerativa, então a gente não tem cura, mas depende muito da progressão dos sinais. Como a gente já tinha falado, a progressão dos sinais ela pode ser lenta ou rápida, e entre esses momentos a gente pode ter períodos estáticos. Então, ou o animal vai ter realmente a progressão dos sintomas que ele vai ter, ou ele vai vir a óbito. Bom, nos achados de necrópsia, a gente separa primeiro as alterações macroscópicas e depois as microscópicas. Vou usar com base o mesmo artigo que a Bia citou anteriormente, e nesse artigo falava que não é comum achar alterações macroscópicas, nem no sistema nervoso central, nem nos demais órgãos, na maioria dos casos. Como mostra a imagem aqui, está mostrando um encéfalo de um gato, sem alterações macroscópicas. Porém, é raro, mas já foi encontrado, um cerebelo com atrofia e achatado. Em alterações microscópicas, é possível notar alterações restritas ao cerebelo. Elas são de características neurodegenerativas e necróticas, com desaparecimento das células de Purkinje, que é a principal característica da doença. Aqui a gente colocou uma imagem para mostrar como que é isso na histologia do cerebelo de um gato saudável, que a gente consegue notar a camada molecular, as células de Purkinje, que são essa, e a camada granulosa. Isso tudo num animal com abitrofia cerebelar, principalmente as células de Purkinje, desaparece. As alterações microscópicas no animal que tem a abitrofia cerebelar são três principais. Elas são, primeiramente, a perda dos neurônios de Purkinje, que é denominado cesto vazio, que estão apresentados pela imagem A na letra P, e também tem raros esferoides axonais e proliferação dos astrócitos de Beckman, que são mostrados aqui pelas setinhas. Essa imagem aqui, ela está mostrando, nesse detalhe aqui, uma célula de Purkinje necrótica. Já nas camadas granulosa e molecular, é notado duas características. A granulosa, ela perde o número de células comparado com o animal saudável, que a gente chama de hipocelular. E na camada molecular, a gente nota esses espaços em branco, em áreas moderadas, que a gente chama de gliose. No diagnóstico diferencial da abitrofia cerebelar, a gente deve levar em consideração algumas neoplasias e outras doenças inflamatórias e degenerativas, principalmente nos casos de manifestação cardíaca. Nas espécies em geral, a abitrofia deve ser diferenciada da hipoplasia cerebelar, que geralmente é causada por vírus, e nos bovinos ela também deve ser diferenciada da encefalopatia espongiforme bovina, causada por prions, principalmente pela semelhança dos sinais neurológicos e da importância epidemiológica. A coleta de material dessa doença é através do exame histopatológico. Esse exame só poderá ser feito após a morte do animal. Na técnica de necrópsia,
a gente, né, consegue seccionar os pedúnculos cerebelares, retirar o cerebelo, dividir ele no meio e armazenar essa massa em um frasco com tampa de rosca. Nesse frasco deve ter formol 10% em um volume 10 vezes maior que a peça. Esse recipiente deve ser armazenado em um refrigerador de 2 a 8 graus Celsius. E o envio para o laboratório deve ser em até 48 horas, pois após esse tempo, essa massa ficará inviável para o exame. Eu vou falar sobre os exames laboratoriais. Eles podem ser feitos ante-morte ou pós-mortem. O ante-mortem tem os estudos moleculares, que é para confirmar a doença no animal que apresentar os sintomas, no filhote. E pode ser feito na mãe, para que ela seja suspensa da procriação. Esse exame ele é feito a partir da coleta do sangue, e aí a partir disso o DNA é isolado e procura a pureza desse DNA, para saber se tem o gene recessivo para a doença. E como foi dito, né, na mãe, se ela apresentar, ela vai ser suspensa e, infelizmente, o filhote ele pode acabar indo a óbito, porque é uma doença degenerativa. E tem a ressonância magnética e a tomografia, que ela serve para exclusão, por exemplo, da hipoplasia, já que nos achados macroscópicos não tem uma alteração muito grande, assim, muito visível. Então, na tomografia não seria possível achar. No pós-mortem, tem o histopatológico, que também é para confirmação, porque ele vai ver que tem a falta das células de Purkinje, né? E para a preparação da lâmina, é feito o cerebelo, é colocado numa placa com parafina e é levado para o micrótomo, que é uma máquina que vai seccionar essa placa com parafina e o cerebelo e vai tornar pequenas lâminas. E aí é colocado numa lâmina e feita uma coloração, e assim observando a falta das células de Purkinje. Sobre a escolha desse tema, nós tivemos 3 decisões principais. Primeiro, a gente gostaria muito de falar sobre o sistema nervoso central, que é uma parte do sistema do nosso corpo e do corpo dos animais que ainda tem muitas dúvidas e que não foi muito ainda pesquisado e descoberto pelos cientistas. Outro ponto é que o cerebelo é um órgão muito importante. Ele guia todo o nosso corpo e também é responsável pelo equilíbrio e por várias outras funções vitais. O terceiro ponto é que afeta diversas espécies. Então, por ser a gente estudando veterinária e por a gente estar querendo englobar o maior número de espécies possíveis, a gente descobriu a abitrofia cerebelar, que afetava um grande número de espécies. Essas aqui foram as nossas referências. Os 2 primeiros é livro de patologia veterinária, o primeiro do Renato de Santos e o segundo do Zacari. A gente utilizou um manual veterinário de colheita e envio de amostras, que é um manual técnico que você demonstra na sua aula de coleta de materiais. Esse aqui é o artigo do gato, que a gente utilizou bastante. Esse aqui é um artigo que a gente utilizou sobre o American Terrier. Esses 2 aqui foram na parte de genética, e esse último aqui é só uma referência da imagem do cerebelo no campo. Oi Bruno, tudo bem? A gente veio aqui apresentar nosso trabalho sobre a abitrofia cerebelar. Gente! A gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a abitrofia cerebral. Pelo equilíbrio por movimentos oculares. Secciona os pedúnculos cerebelares, Como a American Terrier e o Britney Spears. Britney Spears. Retirar os pedúnculos cerebelares. Ai, gente, foi! Automatismo. Não consigo falar mais. Ah, gente,
minha fala agora. Não sei a última frase. Tá. Divisa e fala abacaxi, eu fui. Abacaxi. Aí eu vou fazer